Aqui então eu tenho dois tipos de papel magnético. Esse aqui, que é o printable, que é o que já é imprimível. Ele é um pouquinho mais fino para poder aí a impressora puxar com tranquilidade. Quando eu tiro ele da embalagem, eu noto que ele é bem maleável. E de um lado é o ímã e do outro lado tem uma peliculazinha, um papelzinho protetor para não riscar. A parte que é imprimível, que tem um determinado brilho, ele lembra muito o papel gloss. Então eu vou colocar na minha impressora, né? Vou imprimir e depois de imprimir já imprimo com as marcas de registro e aí eu coloco para cortar na minha Silhouette. Lembrando que todas as mídias da marca Silhouette até agora são tamanho tabloide, não são tamanho A4, então você precisa ter atenção na hora de colocar e imprimir nesse tipo de mídia, porque na hora de imprimir, se você imprimir com as marcas de registro no tamanho A4, a última marcação aqui de baixo não vai aparecer, não vai conseguir imprimir. Então eu preciso definir que o tamanho da minha mídia para impressão é tabloide e na hora da impressão ter esse cuidado, ok? Essa aqui então é o papel magnético imprimível. Esse outro aqui, ele também é um papel magnético, só que ele não é imprimível, ele é adesivado. De um lado é a manta magnética normal e do outro lado eu tenho um linerzinho protetor que eu vou tirar essa película e colar onde eu quiser. O papel adesivado magnético, ele é um pouco mais firme, um pouco mais grosso do que o printable, do que o papel magnético imprimível. Por consequência, ele acaba tendo uma força magnética um pouco maior. Para o passo a passo de hoje, eu vou usar o papel magnético adesivo da marca Silhouette. Eu imprimi aqui a minha arte num papel offset 180 de gramatura, na minha impressora Epson L805. No meu software, quando eu vou trabalhar com essas mídias de tamanho tabloide, eu preciso ir em configuração de página e em extensão, na parte do tamanho do papel, designar exatamente esse tamanho, tabloide. Na parte de configuração de corte, aqui em material, eu tenho as duas opções na listagem. Aqui eu estou usando a versão do Studio 4.1.201. E nessa versão, os materiais aparecem aqui listados como papel com ímã reverso adesivo, então é o nosso papel magnético adesivado. E logo abaixo eu tenho papel com ímã imprimível, então é o nosso papel magnético imprimível. É só selecionar qual eu vou estar cortando e automaticamente aí o software já me dá qual a configuração que eu preciso para cortar a minha mídia. Então, dois detalhes importantes. Verificar se você configurou o tamanho do papel correspondente ao tamanho tabloide. E aqui, no momento de configurar o material para corte, se você selecionou o papel com ímã correto na listagem. Aqui eu vou puxar a gavetinha e também aqui as hastes laterais para me ajudar na sustentação da minha base de corte, que isso ajuda, e quando a gente está cortando algum material mais firme, mais durinho, isso ajuda. Aqui a minha mídia já está coladinha na base, a parte adesiva ficou para cima e a parte da mídia imantada para baixo, coladinha na base de corte, certo? Vamos lá! Aqui meu testezinho de corte que eu fiz antes, que eu cortei um pedacinho para ver se ia cortar certinho. E aqui a minha mídia cortadinha. Eu decidi usar a lâmina automática, mas se eu quisesse, ou se de repente eu estivesse utilizando aí a Portrait, por exemplo, e eu quisesse utilizar a lâmina roquete, eu poderia, era só manualmente colocar na numeração que o software me disse para colocar e
no software também informar que eu não iria utilizar a lâmina automática, caso você esteja aí utilizando a Silhouette Camel 3, que te dá essas opções, né, de utilizar uma lâmina ou outra, e daria para cortar da mesma forma. Agora eu vou colocar para cortar a parte impressa, que eu imprimi no papel Offset 180, na minha Epson L805. Aqui, então, eu tenho os meus recortes já vincadinhos. Eu vou dobrar aqui, passar a dobradeira. E agora vem a parte de colocar o meu papel magnético adesivo. Vou tirar aqui o liner. Vou posicionar. Eu cortei a parte da manta magnética um pouquinho menor do que a minha arte em papel, para que eu não tivesse aí o problema, a preocupação em verificar exatamente a bordinha na hora de colar. E aqui a mesma coisa, não tem mistério absolutamente nenhum. Posicionei e colei. Nesse exemplo, vocês viram que eu cortei a manta magnética aí com o verso total, para que ele fique bem firme realmente. Mas, se você quiser, você pode utilizar também dessa forma. Eu fiz retângulos, né, um retângulo com cantos arredondados, cortei no meio, e aqui também, da mesma forma, eles vão se encontrar e fixar no meu livro. Aproveitando essa ideia que é para o Dia dos Professores, nós também podemos fazer personalizados de outras formas. Aqui é a minha corujinha, coloquei também o retângulo de um lado e um retângulo com manta magnética do outro e fica aí uma lembrança, um mimo diferente, bem bacana. E no verso eu coloquei aqui com o que a gente trabalha e os nossos contatos. Um marcador de livro personalizado, diferentão e com o seu toque pessoal. Agora eu vou colocar no livro para mostrar para vocês como que fica. E a minha ideia aqui é que a parte da frente fosse personalizada e o verso eu deixei com essas linhas para pedir para as minhas filhas colocarem uma dedicatória para as suas professoras. Então, dessa forma vai ficar um mimo útil, personalizado e com um toque afetuoso muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, marquem aí os seus amigos, as suas amigas que podem se beneficiar dessas informações. Curtam, deixem os comentários e nos ajudem a compartilhar. Certo? Beijocas, até a próxima. Tchau, tchau!